Bom dia, corujinhas! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma resenha que eu queria fazer faz muito tempo e é de um livro que, se você ainda não conhece, você devia conhecer porque ele é maravilhoso. Esse é A Guardiã, ele é o primeiro livro da duologia As Relíquias de Aéter, da nossa autora parceira Laís Lacê. Laís, eu espero que eu tenha falado seu nome certo. Eu li esse livro no finalzinho de janeiro e foi logo antes da minha viagem, então eu não tive tempo de fazer a resenha naquela época. E eu falei pra Laís, eu não vou fazer um postzinho qualquer porque o seu livro merece uma resenha em vídeo maravilhosa, porque o seu livro é maravilhoso. Sempre que você começa a ler um livro, você espera que você vai gostar. Mas eu nunca ia imaginar que eu ia ficar tão completamente apaixonada pela história como eu fiquei. Eu realmente não esperava que fosse uma história tão incrível, tão fantástica, que eu gostasse tanto, tanto, tanto quanto eu gostei desse livro. A história se passa num reino fictício, onde existem magos e magia praticada e tal. E a história tem duas linhas do tempo que vão, acontecendo paralelamente. A narração se alterna entre o diário de uma rainha, 1800 anos atrás, e no presente, no caso, uma descendente dessa rainha. Mas basicamente a história no passado. Existia essa rainha, que ela era uma duquesa e ela foi prometida para esse rei monstruoso, sério, o cara é tipo pior que o Joffrey de Game of Thrones, pra vocês terem uma noção. Ela foi prometida pra ele e em troca ele prometeu deixar o ducado dos pais dela em paz. Então ela fez isso tipo pelos súditos dela, pelo povo dela e tal. Mas o cara era, ele era horrível com ela, ele era horrível com, todos à volta dele. Ele destruía todos os reinos por onde ele passava. Então é por isso que ela concordou em se casar com esse cara pra proteger o reino dela. Ela era uma maga e na época esse rei caçava magos, então isso era super perigoso. Mas basicamente esse rei foi derrotado e ninguém sabe exatamente o que aconteceu, como e tal. E no presente existe essa menina que ela é descendente do ducado de onde essa rainha era. E ela também é uma maga e ela fugiu de casa porque ela queria aprender a praticar magia. E na realeza, entre os duques e duquesas e tal, isso é proibido. Então ela foge de casa para se tornar uma maga, mas os pais dela são assassinados e ela tem que voltar para ser a duquesa que tomar conta do ducado dela, porque ela era filha única. Mas aí acontece um monte de coisa, ela acaba sendo acusada de assassinato e ela não entende o que tá acontecendo, quem chegou assim do nada e odeia tanto ela a ponto de matar os pais dela e fazer ela parecer a culpada. E depois eles apagam a memória de todo mundo que conviveu com ela nesses anos todos que ela teve fugida de casa. Então aí você fica tipo, o que está acontecendo? Meu Deus do céu. A história é muito boa. Ela se desenvolve de um jeito assim super natural, ela só vai acontecendo e você fica tipo, uou, meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo. É muito incrível, a história é muito. Essa história é muito maravilhosa. Eu não tenho nem palavras. Gente, eu fiquei. Eu realmente não estava preparada pra gostar tanto desse livro. A escrita da Laís é maravilhosa. Como o livro se passa, nessa época mais antiga. E a escrita é simplesmente linda. É aquela escrita, formal e antiga. E, ah. Porque o, como essa primeira parte principalmente se passa num tempo bem antigo, é lindo de ver o jeito que a Laís escreve. É, maravilhosa aquela linguagem mais rebuscada, mais cheia de formalidades e tal, mas que ainda assim você lê e você entende fácil. E você consegue ler, tranquilamente, a história flui. E é tudo maravilhoso e perfeito. E leiam esse livro, sério, leiam, leiam. Ele foi publicado originalmente pela editora Lotus, e quem acompanha um pouco mais essa parte da literatura sabe que a editora Lotus fechou recentemente, mas eles ainda estão vendendo todos os livros até acabarem os estoques. Então vão lá, vocês ainda podem comprar o livro no site das Lotus, porque eles vão estar funcionando normalmente até todos os livros estarem vendidos.
Então, fica a dica. Aproveita porque tá tendo promoção no site da Lotus direto. Então, se vocês ficarem de olho, vocês conseguem comprar o livro por um preço muito bacana, frete grátis, um monte de coisa assim. Pra quem tiver mais curiosidade, tem entrevista com a Laís, que tá lá no blog. Eu vou deixar linkado no post, que vai estar junto desse vídeo. A editora Lotus, eu achei realmente uma pena que a editora não deu certo, porque ela também é a que tava publicando a série Entre Vidas da Juliana Leite, que é também a nossa parceira, e também são livros muito, muito bons. Inclusive, fiquem de olho, porque pode ser que role um sorteio de livros da Ju em breve. Não sei, vou deixar no ar, assim. Eu não sei se deu pra perceber, mas eu me apaixonei muito por esse livro, sério. Ele é maravilhoso, eu não tenho nada pra falar de ruim desse livro. A história é, tipo, muito criativa, é uma coisa muito original, e todo esse desenvolvimento, tudo que ela coloca, e os planos secretos, e as feiticeiras, e sacerdotisas, e tem um monte das... Sério, eu não posso falar as coisas porque são spoilers, mas, gente, leiam, 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 pra ela publicar a continuação logo, por favor, obrigada. Por hoje é isso. Semana que vem tem um vídeo muito especial que eu acho que vocês vão gostar bastante também. Então, lembre de se inscrever no canal pra vocês receberem os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, se você ficou curioso pra conhecer a história que a Laís escreveu, ou se você já leu e você gostou, lembre de deixar aquele like no vídeo. Se tiver algum livro que vocês querem ver resenha aqui no canal, vocês podem deixar nos comentários também, que a gente, na medida do possível, vai tentar trazer resenhas que vocês queiram. E eu acho que é isso. Até semana que vem, corujinhas. Beijos.